Olá! Da época da colonização e até o início do século XX, a maconha era cultivada legalmente em diversas regiões do país. O próprio governo, por meio da Real Feitoria do Linho Cânhamo, produzia com o principal objetivo de extrair as fibras das plantas para o cultivo têxtil. Nos tempos atuais, e em nome do combate ao tráfico de drogas, há uma guerra contra todos os usos da maconha, sejam recreativos ou medicinais. Só que a cada dia, mais e mais pessoas procuram acesso a medicamentos à base de cannabis e seus extratos naturais. Importar é caro, cultivar é proibido, mas sofrer com doenças que comprovadamente têm as suas dores atenuadas por seu uso não é justo. A cannabis é o tema do Bom para Todos, que começa agora. O resultado da proibição é: as drogas ilegais nunca foram tão abundantes, tão acessíveis, tão baratas e tão potentes quanto hoje, porém, o crime organizado está cada vez mais forte. Não tem um caso de pessoa que teve uma overdose de maconha. Então não pode ser colocado nas drogas pesadas. Dia 11/11, nós demos a primeira dose do canabidiol. Demorou ainda um tempo, né, fazer o efeito, mas a gente já percebia que começou a clarear um pouco o gráfico. Milhões de pessoas no mundo todo usam a cannabis, de jovens a sexagenários. No Brasil, ainda é uma droga ilícita e os usuários lutam para legalizar a polêmica planta. Recentemente, seus defensores ocuparam a Avenida Paulista em mais uma edição da Marcha da Maconha. Pelo menos 180 milhões de pessoas em todo o planeta usam cannabis, nome científico da maconha. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. A idade dos usuários varia de 14 a 65 anos. Um perfil bem semelhante ao do público que compareceu à Marcha da Maconha 2016, em São Paulo. Durante o ato, os participantes consumiram livremente cigarros de maconha, droga ilícita no Brasil. Eles querem a legalização da cannabis para uso recreativo e medicinal. Só a legalização de fato que pode acabar com os efeitos negativos dessa guerra, né? Que são a violência do Estado, a violência do mercado, o encarceramento, a corrupção, uma série de problemas que não estão ligados necessariamente só ao consumo, sim a toda a etapa dessas substâncias, né, proibidas. A Organização Mundial da Saúde aponta que menos de 10% dos usuários são dependentes da droga. Não tem um caso de pessoa que teve uma overdose de maconha. Então não pode ser colocado nas drogas pesadas. 164 mil pessoas estão presas no Brasil por tráfico de drogas. A maioria jovem, negra e sem antecedentes criminais. 97% dos presos sequer usavam arma no momento da prisão. E 63% portavam menos de 100 gramas de maconha. O que acontece é que não existe nada que determine exatamente quem que é usuário e quem que é traficante. Na prática, quem decide isso é o policial, o delegado ou o juiz. E então a gente sabe que, na verdade, a decisão é quem é preto e pobre é considerado traficante, quem é rico e branco é considerado usuário, né? Nosso convidado de hoje é o advogado Cristiano Marona, secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Tudo bem, Cristiano? Tudo bom, Maria Amélia? Por que a gente não consegue, por que o Brasil não consegue ter uma abordagem menos moralista com relação a essa questão da maconha? Bom, eu acredito que isso se deve ao fato de que o preconceito acaba impedindo um debate mais racional sobre o tema, né? Quando se debate essa questão a partir de evidências cientificamente comprovadas, a gente percebe que não há nenhuma razão para que a maconha seja proibida, senão justamente em razão desse moralismo, né? Aliás, a Convenção Única de 1961, que é o primeiro documento internacional no sentido da universalização dessa proibição das drogas, essa convenção fala que o objetivo da proibição é proteger a saúde física e moral da humanidade, né? Então, eu acredito que é preciso superar esse moralismo. Em pleno século XXI, falar em moralismo é uma coisa difícil de entender, né? Nós vamos apresentar no programa de hoje alguns depoimentos e questões levantadas por usuários e pesquisadores do tema. Vamos ouvir uma psiquiatra e pesquisadora da USP.
para aquele indivíduo que ele precisa do tratamento, como que a área do direito pode ajudar as pessoas que hoje querem ter o direito de experimentar medicamentos que sejam feitos à base com derivados canabinoides, né, com derivados da maconha, e que simplesmente estão enfrentando uma série de dificuldades para conseguir adquirir e usar. Hoje no Brasil, a pessoa que tem uma prescrição médica que indique que ela necessita de um remédio à base de maconha, seja no que diz respeito ao canabidiol, seja no que diz respeito ao THC, que também possui propriedades medicinais, ela pode entrar na Anvisa com requerimento para obter uma autorização especial para importar esses medicamentos, né? No entanto, a gente sabe que essa importação é muito cara, quer dizer, muitas famílias acabam não tendo condições financeiras de arcar com os custos dessa importação. E o que vem acontecendo é que muitas pessoas estão ingressando com ações judiciais para obter autorização para o autoplantio. Essas pessoas estão pedindo que a justiça as autorize a plantar a própria maconha a fim de que elas próprias possam produzir o medicamento de que elas necessitam. Para pessoas que já fizeram uso da maconha para aliviar os efeitos da quimioterapia, por exemplo, vale até correr riscos para conseguir o produto. Uns 10 anos atrás eu tive câncer e fiquei sabendo que a maconha poderia me ajudar no tratamento. A maconha me ajudou reduzindo os enjoos da quimioterapia, melhorando o sono, as dores, o apetite. Então, você fica melhor, você entendeu? No geral, e a possibilidade de cura é bem maior. Como é que você se sente tendo que conseguir a sua maconha de forma clandestina, sendo que você usa para tratamento médico? Então, eu vou nas biqueiras comprar. Sabe por quê? Porque se eu plantar na minha casa, a polícia vier, eu vou em cana. Mas se eu for na biqueira, não tem problema. Eu queria cultivar na minha casa. Que eu acho que a gente tem esse direito. Se pode importar, pode cultivar. Se pode importar, pode cultivar? A mim me parece evidente, quer dizer, não há nenhuma razão capaz de justificar a autorização para importação quando você pode também obter o mesmo resultado, ter acesso à mesma substância plantando. Ao criar uma interdição de um produto cuja demanda não desaparece, você joga no colo do crime organizado um mercado altamente lucrativo. Sim. E o resultado as pessoas não vão parar de consumir, ao contrário, elas vão continuar consumindo, mas vão buscar o acesso no crime organizado, o que vai fortalecer o crime organizado, né? Então, o resultado da proibição as drogas ilegais nunca foram tão abundantes, tão acessíveis, tão baratas e tão potentes quanto hoje, porém, o crime organizado está cada vez mais forte. O negócio do tráfico de drogas, ele gira algumas centenas de bilhões de dólares por ano por conta justamente da proibição. Vamos saber como vários países do mundo tratam a questão do uso medicinal da maconha. Segundo reportagem da revista Carta Capital, Uruguai, Chile, Canadá, Israel, 24 estados da América do Norte, Áustria, Bélgica, Finlândia, República Tcheca, Espanha, Holanda e Suíça são alguns exemplos de lugares onde já é possível comprar medicamentos feitos à base de cannabis, extratos da planta ou a erva in natura. Qualquer cidadão que tenha uma prescrição médica pode optar por experimentar cannabis em seu tratamento, em suas variadas formas de administração, de acordo com sua enfermidade. Qual é a situação do Brasil nesse contexto? O que é que diz a Anvisa e o que é que diz o Conselho Federal de Medicina? No Brasil, por conta da pressão que pais e mães de crianças com doenças desse tipo fizeram, a Anvisa começou a discutir o assunto e o Conselho Federal de Medicina também. O Conselho Federal de Medicina ele editou uma resolução dizendo que o médico ele é proibido de prescrever a maconha in natura, mas para casos de epilepsia refratária infantil, algumas especialidades têm uma autorização para prescrever apenas o canabidiol, né, que é um dos canabinoides da maconha.
A Anvisa, por sua vez, ela editou uma resolução autorizando a importação de remédios à base de canabidiol, mas por conta de uma decisão judicial que foi proferida numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal, objetivando regulamentar a maconha medicinal, e nessa ação o Ministério Público Federal pedia autorização para que as pessoas que têm prescrição médica possam não apenas plantar, como também importar sementes. O juiz ele não deu esses pedidos ainda na tutela antecipada, né, nessa apreciação liminar, mas ele autorizou a importação de remédios não apenas à base de canabidiol, mas também à base de THC. Então, hoje, quem precisa de um remédio à base de THC pode, com base nessa decisão judicial e munido de uma prescrição médica, fazer o pedido para obter essa licença especial de autorização de importação junto à Anvisa. Né? Esse, em resumo, é o quadro, porém, há uma burocracia muito grande, né? E não raro a necessidade de recorrer à justiça, enfim, a assistência de um advogado é muito recomendável nessas situações. Ok. No próximo bloco, o longo e burocrático processo que as pessoas têm de enfrentar para importar os remédios à base de canabidiol. Dependendo da substância usada no remédio, a importação só acontece com ordem judicial.